Boa noite para você que está na sua casa. Bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Que você possa nesse momento tirar esse período da noite para um momento de comunhão com o Senhor, um momento de comunhão com a sua família. Esse louvor diz sobre o amor de Deus para a nossa vida. Talvez nesse momento que você está aí na sua casa, você está pensando: o que eu vou fazer no meu amanhã? Está uma situação tão difícil, um momento tão complicado na minha vida, na minha família, mas eu quero te dizer neste momento que Deus te ama. Ele está contigo e nesse momento Ele quer estar te abençoando. Então se desligue de qualquer coisa que possa tirar a sua atenção nesse momento. Se conecte com o Senhor. Oh, aleluia. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, Deus, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que em teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada pela honra de nos receber na sua casa nessa terça da esperança.
que o amor do Senhor repouse sobre o seu lar, que a paz do Senhor reine absolutamente na tua casa, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite trazer uma mensagem de esperança ao teu coração, mesmo em dias de luta como esse que nós temos vivido, mesmo em dias de tantas incertezas, tantas perguntas sem respostas humanas. Mas eu quero convidar você a fixar os seus olhos no Senhor. Eu quero orar por você nessa hora, mesmo assim, à vontade aí como você está. Eu só peço que você conecte o seu coração nos céus nessa hora. Pai, a Ti a gratidão do nosso coração por saber que Tu estás aqui. Que Tu não és um Deus que está em isolamento, Tu não és um Deus que está em afastamento social, mas Tu és Emanuel, Deus bem perto de nós. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que a Tua paz, que a saúde, Deus, que a harmonia reine na casa dos nossos irmãos, e que esses minutos que nós teremos aqui, ó Pai, sejam um tempo de ouvirmos a Tua voz, ó Deus, e entendermos o Teu direcionamento para as nossas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Durante o tempo da ministração, se você sentir vontade em seu coração de ofertar, os nossos meios eletrônicos estão na tela, o nosso QR Code, o número da nossa conta. Se você ainda assim tiver alguma dificuldade, não hesite em pedir ajuda por meio do nosso WhatsApp da igreja, ou por meio das nossas redes sociais, por mensagem no Instagram. Fique à vontade, nós estamos aqui para te ajudar. Mas não permita que os dias maus roubem o sentimento de contribuição do teu coração. Não deixe que a incerteza dos próximos dias limitem a tua generosidade. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido da palavra do Senhor, quando nós vemos Arão construir um bezerro de ouro para a adoração do povo de Israel. Esse texto mostra para nós o que o povo fez diante do silêncio de Deus. Você já viveu um período da sua vida onde você literalmente não ouvia a voz de Deus? Parecia que Deus estava calado, não te respondia e você se sentiu como que perdido. Esse texto mostra para nós uma atitude equivocada que as pessoas tiveram ao Deus se calar. E eu quero que a gente pense sobre o que representa esse silêncio de Deus e qual a postura adequada do povo de Deus diante do seu silêncio. Então, já que você já abriu aí, Êxodo 32, a partir do versículo 1, diz assim: Mas, vendo o povo que Deus demorava para descer do monte, reuniram-se todos ao redor de Arão e disseram: Faça deuses que sirvam de guias para nós, pois Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nas a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas de ouro e trouxeram-nas a Arão. Ele as recebeu, derreteu o ouro e com ferramentas próprias fez um bezerro fundido. Então disseram: Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Olha que texto, mantenha a sua palavra aberta. Eu quero fazer com você um caminho até a gente chegar aqui no capítulo 32. Vamos montar uma linha do tempo de alguns acontecimentos para trazer a sua memória, para a gente ver como que o povo chegou até aqui. A gente sabe que a nação de Israel estava cativa no Egito, e lá eles lembram? Piolho, rã, as águas do rio Nilo se tornam em sangue, a gente tem as moscas, é um caos. E vem a última praga, que era a pior delas, que era a morte dos primogênitos dos egípcios. E aí a gente se lembra que Deus falou com o povo dele: entrem dentro de casa, unjam os umbrais das casas de vocês com o sangue de um novilho de 1 ano, e quando o anjo da morte passar, os filhos do povo de Deus serão poupados, os primeiros filhos, mas dos egípcios eles vão morrer. E foi dessa maneira que o povo de Israel
foi liberto. Só que aí nessa caminhada, Faraó fica furioso e manda os soldados deles atrás, e aí é nesse momento que eles chegam diante do Mar Vermelho, e aí esse texto clássico maravilhoso, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche, ele estende o cajado dele para o mar se abre, diz o texto que o povo de Israel passa com os pés a seco entre o mar, e logo atrás vem os soldados de Faraó que morrem afogados, e então começa aquela peregrinação no deserto. O que para nós parece um caos, na verdade significava um grande livramento do Senhor, uma provisão do Senhor. O próprio Deus conduz o seu povo ao deserto. E a gente vê que no deserto, para o povo de Deus, não falta nada. Não era castigo, não era punição, era um tempo em que eles iriam provar de uma provação de Deus que eles nunca tinham vivido antes. Então eles tinham água, eles puderam experimentar milagres do tipo, toca na rocha que vai fluir água da rocha. Vocês querem pão? Então o Senhor enviava um maná, que você não vai encontrar esse maná em lugar nenhum, era um alimento celeste para eles. E então, vocês querem carne? Então o Senhor alimentava esse povo com as codornizes. Ah, está muito sol de dia castigando o povo, o Senhor envia a sua presença como uma nuvem, a fim de proteger o povo. E de noite, a gente não sabe bem como caminhar, está frio, então o Senhor se faz de coluna de fogo para abrigar esse povo, para dar calor a eles e assim manter a vida deles. E o texto fala que as roupas deles não se gastaram, os calçados dos pés deles não se perderam. Eu não sei vocês, gente, eu olho março do ano passado, meu filho já perdeu tantas roupas, tantos calçados, mas aqui está falando que as crianças, os filhos do povo de Deus cresciam e a roupa crescia junto. Eles caminhavam e não se gastava, porque era o próprio Deus sustentando a eles. O Senhor falava por meio de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés comunicava ao povo aquilo que Deus estava falando. Mas nesse momento aqui, minutos antes, o Senhor chama Moisés e Arão e começa a conversar com eles. Moisés vai só até certo ponto. E dali em diante, Deus quer um tete-a-tete com Moisés. Chama Moisés para um diálogo só entre os dois, um momento pessoal deles. E então Moisés sobe ao monte para ouvir Deus. E lá diz o texto que Deus fala com Moisés como quem fala com um amigo. Essa é a conversa que Deus quer ter conosco, como amigo. E ele não ficou lá 1h30 de culto, um final de semana. As escrituras nos falam que ele ficou lá 40 dias. E aí, para Moisés, era tudo. Era o próprio Deus falando diretamente com ele. Mas não se esqueça que tinha um povo completamente perdido lá embaixo. Um povo sem direcionamento de Deus. Um povo que não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus de outra maneira, se não fosse por meio de um intercessor, que era Moisés. O povo começa a ficar perdido e um povo que não discerne o silêncio de Deus se precipita. Veja, a gente precisa ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus está falando conosco? Sim, sempre. Mas eu também preciso entender o que Deus está fazendo no silêncio. E esse povo não soube discernir. Existe uma grande crise na nossa vida, na vida do cristão, quando a gente não ouve a Deus. Eu espero, pelo menos, que o seu coração entre em crise, porque o anseio da nossa alma é ouvir o Pai falar conosco. Mas aqui Deus se calou. E a gente pode olhar na palavra de Deus quantas outras pessoas que sentiram esse silêncio de Deus. Quando a gente olha para a vida de Jó, são 42 capítulos, e até, se eu não me engano, capítulo 38 ou 39, é Jó falando sozinho. Jó se queixando, Jó se lamuriando, Jó na conversa ali com seus amigos, e tanto tempo Deus em silêncio, mas quando Deus abre a boca... Você sabe o que Deus fala com ele lá no fim da vida dele. Deus fez Jó mais próspero no fim de sua vida do que ele era no início. Mas Jó não estava em pecado, não havia erro em seu coração, mas ainda assim Deus se calou. Então o silêncio de Deus não significa castigo de Deus. O silêncio de Deus não significa punição de Deus. Quando a gente vai olhar para Davi em vários momentos fala, ó Senhor, até quando ficarás calado? Não necessariamente representava silêncio. Deus queria levar Davi a um novo nível de conhecimento dele. Queria levar Davi a um nível de maturidade com o Senhor. Então Deus se cala. E Jesus? Quando nós vemos Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota, no momento da crucificação, o que ele fala? Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava se sentindo sozinho naquele momento. Estava se sentindo longe da voz do Senhor. Quem somos nós, então, para achar que Deus não pode se calar?
As Bíblias de antigamente, bem de antigamente mesmo, lá na quebra do Antigo Testamento para o Novo, lá no finzinho de Malaquias até o início de Mateus, tinham 4 páginas em branco. A Bíblia da minha avó tinha, eu acho que hoje nem tem mais isso. Essas 4 páginas aí não era para você anotar não, viu? Era para se lembrar que Deus se cala, porque a história nos conta que dessa transição dos profetas até o início ali do conto dos evangelhos, existiram 400 anos de silêncio profético de Deus. A gente vem aí numa pegada de Deus levantando vários profetas em vários momentos da história, em vários lugares da história, e agora Deus se cala. Deus se cala. Mas também quando Deus abre a boca, é para levantar João Batista, anunciando o arrependimento, anunciando para que o povo voltasse aos seus caminhos, porque já estava entre eles Jesus Cristo, o Messias, o aguardado. Então o silêncio de Deus antecede uma palavra poderosa. Eu não sei se você tem vivido nesse tempo um momento em que você não tem escutado a voz de Deus, mas aquiete o seu coração, aquiete o seu coração. Eu quero que a gente pense que o silêncio de Deus não é resposta. Eu sei que parece uma coisa óbvia. Silêncio de Deus não significa não. Então se você perguntou alguma coisa para Deus e Ele não te respondeu, isso não significa não. Mas isso também não significa sim. Uma vez eu escutei uma pessoa que perguntou para Deus a respeito de um direcionamento na sua vida. Deus, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? E Deus não respondeu. E deu um tempo, essa pessoa foi lá e fez o que ela tinha vontade de fazer. E eu perguntei, mas Deus te respondeu favoravelmente? Ela disse, não, mas quem cala consente. Deus se calou, então eu vou lá e vou fazer. O silêncio de Deus não é resposta. Não é não e não é sim. O silêncio é silêncio. Por isso, meu querido, se você está vivendo um momento de silêncio com Deus, não retroceda, mas também não avance. É o momento de você aquietar a sua alma. É o momento de você aquietar o teu coração, segurar os teus impulsos, segurar o desejo da tua carne de fazer aquilo que você tem vontade, tomar a decisão ou dar a resposta que o teu coração deseja. Silêncio é silêncio. Silêncio de Deus não é resposta. Silêncio de Deus precisa ser, o silêncio de Deus precisa ser discernido por nós. Não é um momento que Deus não quer simplesmente comunicar ao nosso coração. É um momento que nós devemos aquietar o nosso coração e estar ligados no que Ele está falando. Deus não estava falando com o povo naquele momento, mas Deus estava dando as tábuas da aliança para Moisés. Deus estava agindo em favor do povo como antes na história eles não tinham experimentado ainda. E o povo não soube discernir o silêncio de Deus. Não tente deduzir o que Deus está fazendo, apenas confie nele. Não tente entender o que o silêncio de Deus representa, apenas aquiete o teu coração. Saiba em quem você tem crido. Não siga em frente nos seus planos se Deus não te deu aval para seguir. Mas também não permaneça onde você está se Ele já te der dado uma ordem de avançar. Silêncio de Deus não é resposta. Silêncio de Deus também não é ausência de Deus. Não é porque você não está ouvindo a voz de Deus que Ele não está com você. Isso seria contraditório, porque a palavra do Senhor nos fala que o seu nome é Emanuel. Deus presente, Deus conosco sempre. Então o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está longe de você. O Senhor, Ele é Deus de perto. Ele está sempre conosco. Há um tempo atrás tive que disciplinar o meu filho, corrigi-lo por algo que eu já tinha insistentemente dito que não era para ele fazer. E ele o fez. Então eu fui colocá-lo de castigo. Mas eu sou incapaz de colocar meu filho de castigo e deixar ele lá sozinho. Não consigo. Já ouvi muitos educadores infantis falando, coloca o menino de castigo e deixa ele sozinho lá pensando. Eu acho que no momento do castigo é quanto mais os nossos filhos precisam do nosso amor. É quanto mais eles precisam saber que mesmo eles errados, a gente está ali para dar o suporte para eles, dar o amparo para eles. E então eu coloquei o Pedro de castigo, mas eu fiquei do lado dele, em silêncio. Não estava falando, calma filho, não chore, porque ele estava chorando. Ele estava agoniado, ele estava querendo descer, e eu segurando ele assim, eu calada. A minha vontade era de falar, calma filho, ou então vamos sair daqui, se acalme, ok, eu vou te dar isso que você quer. Mas eu estava perto dele, em silêncio. E ele foi se acalmando, porque ele sabia que eu estava ali com ele. Em muitos momentos, queridos, por mais que você não escute a voz de Deus, que como nós vimos, sim, Ele se cala, não significa que Ele está longe de você, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Por isso, não se sinta distante da presença do Senhor. Você pode sim entender que naquele momento Deus não comunicou nada ao teu coração, Deus não tornou claro aquilo que você não tem entendido, mas nunca confunda silêncio com ausência. Deus é um Deus presente sempre, Ele sempre está conosco, ainda que Ele não esteja falando da maneira como você gostaria de ouvir. Então, o silêncio de Deus também não significa indiferença. Silêncio de Deus não é resposta, silêncio não é ausência e silêncio não é indiferença. Não existe indiferença no coração do nosso Deus. Podem existir pessoas que falam que o caos que nós temos vivido no mundo mostra que Deus está indiferente a nós. Isso é uma grande mentira, porque nós temos em vários lugares na história um Deus que não fica apático diante do mal do homem. Quando Adão e Eva caíram, Deus não foi indiferente, pelo contrário, Deus foi atrás deles no jardim. Quando Jesus Cristo recebeu a notícia da morte de Lázaro, Jesus Cristo foi até lá e Jesus Cristo chorou. Veja, Jesus sabia o que ele iria fazer, porque minutos antes ele fala com os seus discípulos, nós vamos até lá e vamos despertar Lázaro do sono. Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ainda assim ele chora. Sabe por quê? Para mostrar para nós que ele nunca está indiferente à dor do homem. Ele nunca está indiferente ao caos que nós temos vivido. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Assim como nós cantamos, que amor é esse? Não tem interesse, não quer nada em troca. Esse é o amor do Senhor. E no amor não existe indiferença. Então, ele pode estar calado, sim. Então, não entenda isso como resposta, como um ponto final. Silêncio é silêncio. Silêncio não é ausência, silêncio não é indiferença. O povo de Israel não entendeu isso. E isso ocasionou um grande problema para eles. O povo de Deus construiu para si um Deus, construiu para si um altar de adoração. Eles precisavam se apegar a alguma coisa, eles precisavam ver um objeto de adoração. Talvez você possa pensar, ufa, que bom que eu não tenho nenhum objeto de adoração dentro de casa. Que bom que eu não tenho nenhum santo aqui, que eu não tenho nenhum pé de coelho, eu espero que não. Eu não tenho aqui nenhum trevo, é trevo, né, aquele negócio de folha que dá sorte, que o pessoal fala, não tenho nada disso, que bom, ufa, não tenho nenhum amuleto, ai que bom, estou livre dessa. Mas, não se engane, o maior pecado da história, vou repetir, o maior pecado da história do povo de Deus se chama idolatria. Idolatria. E aí é um erro muito comum que nós, evangélicos, protestantes, tendemos a pensar logo nos católicos, ou em pessoas que precisam de um objeto para fixar a sua fé. Mas, querido, toda vez que você não escuta um direcionamento de Deus e você segue a sua própria mente, você está fundindo um Deus de ouro para si. Toda vez que você não escuta a voz de Deus, ou que você escuta algo que Deus quer que você faça, e você não acata com obediência, sabe o que você está fazendo? Adorando ao seu eu de ouro. Sabe o que o apóstolo Paulo vai falar lá no Novo Testamento? Ele vai dizer que os homens construíram para si um Deus em seu ventre. Sabe o que era isso? Não eram mais deuses de barro, deuses de bronze ou de ferro. Era o seu próprio Deus. É um Deus que eu controlo. Toda vez que eu não me permito ser controlado pelo Espírito Santo, sou eu quem me controlo. Então o ídolo sou eu. Quando eu não aquieto meu coração para esperar um direcionamento de Deus e eu vou e dou a cara a tapa, sabe o que eu estou fazendo? Fundindo para mim um ídolo. Isso requer de nós sacrifício, porque o que foi que o povo falou? Arão, esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele, então faça um Deus para nós. Primeiro a gente já podia pensar aí que eles estão associando a figura de Deus a Moisés, né? Porque eles não tinham comunhão com Deus, a comunhão deles ali tinha um intercessor. E aí o que Arão faz? Não, jamais, não vou fazer isso não. Imagina, gente, vou fazer um Deus para vocês, vocês estão doidos? Não tem nada disso não. Mas a gente se esquece que eles estavam no Egito, então a concepção de adoração deles ainda era deturpada. No Egito tinham muitos deuses de prata, ouro, bronze, então a gente precisa de alguma coisa em que se apegar. A gente precisa ver. Que grande incoerência, né? Quando o autor dos Hebreus fala que, ora, a fé
é a certeza daquilo que eu não vejo. Mas eles precisavam ver, porque afinal de contas a fé deles não estava firmada realmente em Deus. Estava firmada na pessoa de Moisés. E aí então o que nós vemos? Ele vai e fala, me tragam tudo que vocês têm de ouro. Tragam as argolas, tragam os brincos. Sabe o que isso significa? Toda vez que você funde um Deus de ouro para si, você enfraquece. E você não está só empobrecendo a tua vida, tudo ao teu redor também se torna mais pobre. Porque não era só, me dá os seus ouros, a sua argola. Não, pega todo o ouro da tua família. Sabe o que isso significa, queridos? Quando nós fundimos um Deus de ouro para nós mesmos, tudo ao nosso redor empobrece. E foi isso que eles fizeram, não souberam discernir o silêncio de Deus, eles precisavam de alguma coisa para pegar, eles precisavam se apalpar em alguma coisa, eles não souberam lidar com o silêncio de Deus. É uma música muito linda do pastor Eliseu Gomes, que ele fala, quando ele fica em silêncio, eu sei que você sabe, você está cantando aí comigo, é porque está trabalhando. Ah, que música linda, né, gente? Mas vamos para a prática? É fácil você se lembrar disso? Que o fato de Deus estar em silêncio não significa uma falta de resposta, não significa indiferença, não significa ausência, não é tão fácil assim. Por isso eu quero pensar com você aqui e te dizer, não construa um bezerro de ouro dentro do teu coração, quando você não ouvir a voz de Deus. Quando Deus se calar, aquiete a tua alma, aquiete as tuas vontades, aquiete os impulsos do teu coração, aquiete-se. Não é indiferença, não é resposta, não é ausência. Deus se cala. Mas por que Deus se cala, Raíssa? Ele não me deve satisfações. Não sei, pergunte para Deus, quando Ele resolver começar a te responder, pergunte para Deus. Eu não tenho respostas prontas para te dar do porquê Deus está calado. Uma coisa eu sei, meu querido, Deus é absoluto. E se esse povo tivesse aquietado a alma deles, a história deles poderia ser diferente. Porque o que o texto fala? Que lá em cima do monte, Deus vê o que o povo está fazendo e Deus fala com Moisés, Moisés, desce, porque esse povo que você livrou do Egito, Deus faz um jogo de palavras, porque anteriormente o povo está falando assim, Moisés que nos livrou do Egito, ignoraram a pessoa de Deus, e agora Deus fala isso, porque esse povo que você livrou do Egito, eles acabaram de construir um Deus, então desce lá. E aí, versão Raíssa Livres, porque se eu descer lá, eu vou destruir todo mundo. E Moisés desce furioso. Aí o que ele faz? Ele pega aquele bezerro de ouro e ele lança no fogo. E ele faz aquilo virar pó e cinza. Ou seja, ele desfez. Mas quem dera fosse tão fácil assim a gente destruir os nossos bezerros de ouro, esses que estão aqui dentro do nosso coração. A nossa confiança, a nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência, a confiança que eu tenho no meu dinheiro, a confiança que eu tenho no meu ministério, a confiança que eu tenho na estabilidade que hoje eu tenho, isso, querido, fogo nenhum destrói. É só a confiança elevada no Deus da sua vida. Por isso, meu irmão, aquiete-se, não idolatre-se, não construa dentro do teu coração um Deus de ouro. Mas então, o que fazer quando Deus se calar? Porque nós já vimos que Deus se cala. Em primeiro lugar, se lembre do que Ele já fez até aqui. Quando Deus se calar, se lembre do que Ele já fez até aqui. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele fala algo tão lindo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O cenário que Jeremias vivia era um caos. Ele não conseguia ver solução diante dele, mas sabe o que ele decide fazer? Olhar para trás. Olhar para trás e se lembrar daquilo que Deus já fez até aqui. Se Israel tivesse feito isso, gente, peraí, Deus está em silêncio, ok, mas vocês se lembram quando a gente teve sede e a gente bebeu água da rocha? Vamos alimentar a nossa fé com isso? Deus não está de silêncio de propósito, tem alguma coisa. Vocês se lembram da primeira vez que o maná caiu do céu? Que a gente ficou assim, o que é isso? De onde está vindo isso? Vocês se lembram quando a gente pediu para Deus que a gente queria comer carne? E Ele enviou os codornizes, vocês se lembram do que Deus fez? Gente, aí outro vai e começa a lembrar, você lembra daquela vez que Ele abriu o mar? Gente, eram os soldados de Faraó de um lado, era o mar do outro, e a provisão do Senhor veio. Sabe o que é isso? Exercício da fé. Isso gera naturalmente gratidão no teu coração, e a gratidão é o maior remédio contra a amargura. Meu irmão, eu sei que nós temos vivido dias difíceis, não é só na sua casa,
na minha também. Mas sabe o que a gente tem que se fortalecer? Olhando para trás e nos lembrando daquilo que Deus já fez até aqui. Eu quero te lembrar que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso gera fé no teu coração e gera forças no teu coração. Por isso, meu irmão, tenha esse exercício diário de olhar para trás. Se você está vivendo um momento de silêncio de Deus, olhe para trás e lembre daquilo que Ele já fez até aqui. Quando Deus se calar, confie em quem Deus é. Como é difícil, irmãos, não ver aquilo que Deus está fazendo. Como é difícil não entender aquilo que Deus está fazendo. Mas é nessa hora que nós somos convidados a tirar os nossos olhos daquilo que está diante de nós e colocar os nossos olhos nele. Tirar os nossos olhos de circunstâncias ruins que estão ao nosso redor e firmar os nossos olhos nele. Então, quando Deus se calar, se lembre de quem Deus é. Mais uma vez, se esse povo tivesse se lembrado de quem Deus é, eles iam se lembrar do que o próprio Deus falou a respeito de si mesmo quando Moisés perguntou. E quando eu estiver diante do faraó, eles vão dizer quem me enviou. E o que Deus fala com ele? Diga a eles que o eu sou te enviou. Sabe o que esse eu sou está dizendo de uma maneira bem resumida? Eu sou absoluto. Eu sou tudo o que você precisa. Lembre-se de quem Deus é. Olha o que o profeta Isaías vai falar lá em Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se viu e nem nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Está vivendo um momento de silêncio com Deus? Espere nele, porque ele trabalha enquanto você espera. O nosso ativismo diz que nós vamos ter as coisas quando nós trabalharmos pela força do nosso braço, mas quando eu olho para as Escrituras, ele me fala que ele trabalha por mim enquanto eu descanso nele. Ele age em meu favor enquanto eu me lembro quem ele é. Queridos, entenda, Deus pode estar em silêncio, mas parado nunca. Deus pode estar sim em silêncio, mas sem agir nunca. Deus pode estar em silêncio, mas imóvel, limitado nunca. Esse é o Deus que trabalha por você. Então espere no Senhor. Se lembre daquilo que Ele já fez até aqui e firme os seus olhos nele. Então confie em quem Deus é, mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo. Talvez você possa perguntar, meu Deus, parecia que as coisas estavam melhorando, Senhor. E do nada todo esse caos vem sobre nós. É hora, meu querido, de você tirar os seus olhos das notícias e colocar os teus olhos nessa notícia que é mais atualizada do que nunca. A palavra de Deus é verdade. Eu sei que você está limitado dentro da sua casa, o seu trabalho te foi tirado, o seu cotidiano foi tirado, mas a tua fé em Deus não pode ser tirada. Todas as nossas estruturas estão ruindo. Sabe o que não rui? A verdade de quem Deus é. E Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é Emanuel, Ele é Deus bom o tempo todo. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra de fé em seu coração, renove a tua esperança, porque se a sua esperança estiver firmada só naquilo que nós estamos vendo, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Fixe os seus olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Mesmo que nós estejamos vivendo um momento de silêncio com Deus, mesmo que você não esteja ouvindo a voz de Deus como você gostaria, quero convidar você a abrir um texto da Bíblia. Eu quero encerrar lendo ele para você. Livro dos Salmos, capítulo 13. Olha só, eu quero ler para você o que Davi fala aqui nesse salmo. Diz assim: Senhor, até quando? O Senhor, até quando se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando o Senhor esconderá o seu rosto de mim? Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando eu serei cercado pelo meu inimigo? Ó Senhor meu Deus, me dá um pouco de atenção. Dê-me um pouco de luz, senão eu me perderei nesta escuridão e acabarei morrendo. Não deixe os meus inimigos dizerem, vencemos, vencemos. Não deixe os meus adversários celebrarem a minha queda. Eu, porém, confio inteiramente em seu amor cuidadoso. Cantarei com grande alegria a sua salvação. Sim, eu cantarei ao Senhor, porque Ele mostrou sua bondade para comigo. Você tem dúvida de que Davi estava enfrentando um momento de silêncio de Deus?
Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor não dará resposta à minha queixa? Até quando o Senhor esconderá o seu rosto de mim? Olha quantos questionamentos. Até quando o meu coração ficará assim, cheio de tristeza, e eu ficarei cercado pelos meus inimigos? Senhor, me dá refrigério. Olha esse coração aí em Salmo 13. Olha que angústia que estava batendo a alma desse homem. Mas sabe o que eu e você precisamos nos apegar? Eu sei que você já se identificou, porque em algum momento você já fez uma oração semelhante a essa. Mas você tem que se fixar nisso aqui, ó. Salmo 13, versículo 5. Eu, porém, confio inteiramente em seu amor zeloso. Você pode não estar vendo, mas o amor zeloso do Senhor está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. Você pode não estar ouvindo o direcionamento dele, mas ele não está estagnado. Deus não está limitado por circunstâncias. Ele trabalha por você, então descanse e confie no amor cuidadoso do Senhor. Se você quer uma resposta específica de Deus para a tua vida, querido, um sim, um não, um direcionamento claro, espere nele. Se você quer ouvir a voz de Deus, eu estou só precisando ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia. Ela não se cala, ela não se cala. Aquiete a voz da tua alma, aquiete os teus sentimentos turbulentos, aquiete o teu jornal, as notícias que você vê, aquieta o teu telefone, aquiete-se. Lá em Salmo 46, versículo 10, o Senhor fala ao povo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o Deus da tua vida, então aquiete-se, não funda para si deuses de ouro, um eu de ouro. Quebre com a idolatria do teu coração, se lembre do que ele já fez até aqui, se lembre de quem ele é e se lembre de que ele é Deus que trabalha enquanto você espera nele. Amém. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Ah, Deus, nós te agradecemos porque sabemos que tu és um Deus presente sempre. Senhor, o Senhor tem todo o direito de se calar, porque Tu és absoluto, o Senhor não deve satisfações a nós. Mas queremos orar por nós, ó Deus, nos ajude a lidar com isso. Assim como o salmista Davi se angustiou, até quando, Senhor, ficarás em silêncio? Até quando o Senhor virará o Teu rosto contra mim? Até quando o meu coração estará em tristeza? Senhor, nessa noite, sonda o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, direciona-os, ó Pai, para que eles vivam, mesmo neste momento de turbulência que nós todos temos vivido, mas com a lembrança clara de quem Tu és, daquilo que o Senhor já fez até aqui, e de que Tu és um Deus que trabalha enquanto nós aguardamos pelo Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e eu declaro, Senhor, o renovar das forças dos meus irmãos, enquanto eles esperam, confiantes em Ti, ó Deus. Em um nome de Jesus, eu oro, eu declaro a bênção do Senhor sobre a casa dos meus irmãos, ó Pai. Em o nome do Senhor oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada por esse tempo que você teve aqui conosco. Medite nessa palavra em seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele é Deus presente sempre. Fica com Deus.